Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rogério Bassi que está falando. E o vídeo de hoje, eu tenho como missão aqui dar algumas dicas para você que vai fazer o exame de suficiência do CFC agora em março de 2017, tá? Muita gente me pergunta, professor, você não podia dar umas dicas? Como é que eu me preparo, né, para fazer um bom exame? Enfim, eu separei aqui 3 ingredientes importantes para você prestar o exame de suficiência, tá? O primeiro deles é a mentalidade. A gente precisa trabalhar muito forte essa questão da mentalidade, tá? Então você precisa se preparar mentalmente para fazer um exame. E essa preparação, ela começa desde o momento em que você tem à sua disposição o edital, né? Então eu vejo muitos candidatos não lerem o edital, né? E eu percebo isso com uma seguinte questão: professor, eu posso levar calculadora no dia da prova? Quer dizer, no edital tem se pode ou se não pode, tá? Então o primeiro ponto é você se preparar lendo o edital, tá? E durante os seus estudos você focar, né? Você vai ter sim que pagar um preço para se preparar e fazer um bom exame, tá? E esse preço eu costumo falar para os meus alunos. Se você se dedica aí 3, 4 meses, tá? E não é nada assim que você, poxa, eu preciso me matar de estudar, não. Mas você tem uma mentalidade positiva em separar algumas horas do seu dia para se dedicar ao exame, tá? Fora isso, a sua mentalidade ela também tem que estar forte. Por quê? Porque você no dia da prova vai ter um quesito que é a pressão. A própria questão do tempo, isso te pressiona, tá? E eu percebi isso. Eu vou te dar um exemplo aqui. Nesse último exame, a maioria dos candidatos começaram a sair da prova quando deu umas 2h40, 3 horas de prova. No anterior, deu 2 horas de prova, muita gente começou a sair. Então eu percebi o quê? Os candidatos ficaram mais tempo. Por que ficaram? Porque a prova, consequentemente, também estava mais elaborada, estava mais difícil. Tanto é verdade que apenas 22% dos candidatos tiveram resultado positivo, tá? A mentalidade, você não pode chegar e falar assim, eu vou ver, vou prestar, vou ver o que dá, tá certo? Você está jogando muito com a sorte, e a gente vê que não é assim. Não, eu vou ver o que dá, né? Como eu acabei de falar, só 22% passam, né? Ou passaram nesse último exame. Muitos falam assim, mas o CFC está pegando muito pesado. Quer dizer, esse nosso exame, ele não é um concurso, onde muitas vezes você vai fazer sua prova e nunca mais vai ver a disciplina que você estudou para fazer o concurso. No nosso caso é diferente. No nosso caso é uma prova de habilitação profissional. Então o que cai na prova, com certeza você vai estar usando no seu dia a dia como um profissional da contabilidade. Então isso é muito importante, tá? Questão da mentalidade. A segunda dica, você precisa ter um método de estudo, tá certo? Esse método você mesmo é que vai criar, ou você vai pedir ajuda para um professor, ou você vai fazer um curso, enfim, o importante é você ter um método, tá? Como eu falei, se você ler o edital, você vai ver o que cai na prova, professor. 4 anos de ciências contábeis, é isso que eles vão pedir no exame, condensado em 50 questões. Então, se você não tiver um método de estudo, você não sabe nem por onde começa a estudar. Não sei se isso daí já aconteceu com você ou com algum conhecido seu, né? Muito comum. Professor, por onde eu começo? Tá? Então, crie um método ou peça ajuda a um professor seu da faculdade nessa questão do método, tá? O que eu posso te dar como dica de método, principalmente para você que ainda é estudante de contábeis, é assim: toda aula, o professor, quando ele está dando a ementa dele, o conteúdo da disciplina dele, tá? Tem professor que costuma falar, olha pessoal, se liga aqui que isso daqui é exigido no curso, na prova do CFC, né? Às vezes você como aluno não está nem aí para essa informação. Quem é meu aluno de sala sabe que eu repito 3 vezes. Pessoal, isso daqui é conteúdo do CRC.
Isso aqui é conteúdo do CRC. Isso aqui é conteúdo do CRC. Por que que eu repito 3 vezes? Muitas às vezes riem, acham graça. Outros, e poucos ainda, anotam aquilo que eu falei. Então, se você tem um caderno, tá? Providencie um caderninho, um bloco de anotações, tá? Em todas as disciplinas que você estiver estudando na faculdade. Quando o seu professor mencionar, olha pessoal, isso daqui é exigido na prova de suficiência, anota nesse caderninho, nesse bloco, tá? Isso vai ajudar muito na hora que você for estudar. É só pegar aquele caderno, você já tem um guia. Isso é um método, tá certo? Outro exemplo, eu costumo apresentar para os meus alunos um slide. É uma tela de PowerPoint. E nessa tela ele consegue responder, se entender, lógico, todas as questões de custos. Tá? Então isso é um método que eu desenvolvi para facilitar a vida dos alunos. Ok? Então, segunda dica, tenha um método. Ok? E terceira dica, obviamente você precisa ter o conhecimento técnico para fazer a prova, porque senão não adianta nada, tá? A não ser que você realmente quer prestar só para ver como é que é, tá certo? Mas eu acredito que aluno de 7º semestre ou 8º, ele já não está mais na pegada de, vou fazer só para ver qual que é, né? Você quer o quê? Realmente ter o seu CRC. Por quê? Porque hoje o mercado ele está exigindo, e exigindo muito, muito. Eu vejo empresas pedindo para auxiliar contábil CRC ativo. Então percebam, o auxiliar contábil ele não vai assinar balanço, mas para ele desenvolver, para ele ter um emprego, ele precisa do CRC, tá certo? Então não é que o CFC, o conselho, ele quer prejudicar, ele quer dificultar, não, ele quer o quê? Habilitar bons profissionais para soltar nesse mercado, porque a gente sabe, né? Você se formar na faculdade é um grande passo, tá? Mas isso não te habilita como um profissional. Você precisa passar no exame de suficiência. É como você já saber dirigir o carro, só que não tem habilitação. Não é verdade? Você sabe dirigir, só que você não pode. Por quê? Porque você não tem a carteira de motorista. É a mesma coisa que acontece com a gente, tá? Então eu espero ter ajudado vocês aí com essas 3 dicas, beleza? Mentalidade. Né? Mude a forma de pensar. Tenha sempre uma mentalidade positiva. Dificuldade nós vamos passar. Tá? A grande diferença daquele que consegue, daquele que não consegue, é que ele tem uma mente preparada para essas adversidades. Ok? Segundo, tenha um método de estudo. Isso vai facilitar muito a sua vida. Uma vez que o conteúdo que é cobrado no exame, ele é gigante, ele é monstro. São 4 anos de faculdade que eles vão pedir em 50 questões, ok? Então você precisa ter um método. Tá? E terceiro, conteúdo. Você precisa ter o conteúdo para fazer a prova. E a questão do conteúdo é assim, não tenta ficar decorando questões de exames anteriores. Entenda como é solicitado, como é pedido, como é exigido o assunto na prova. Entenda como faz, tá? Não queira decorar como é feito. Isso tem uma grande diferença. Beleza, pessoal? Então eu espero ter ajudado aí com essas dicas. A gente sabe que março está chegando, parece que não, mas é 1, 2, você já está sentado lá para fazer o seu exame. Um bom estudo para você, um bom exame e vamos com tudo. Beleza? Sucesso sempre, um grande abraço. Valeu!